Olá, pessoal, boa noite. Boa noite para vocês também do Instagram. Boa noite, pessoal do Zoom. É um prazer de novo estar aqui com vocês, né? Mais uma live, mais uma semana. É muito bom, né? A gente poder compartilhar aí o que é bom, né, para nós todos. Então, sejam muito bem-vindos. Vou dar um tempinho para o pessoal do Instagram chegar, tá? E deixar para vocês já o convite de permanecer, né, toda semana, fazendo lives e a gente conversar um pouquinho sobre os conhecimentos sistêmicos, né, toda quinta-feira. A gente mudou a data para fazer toda quinta-feira. Então, sejam muito bem-vindos. Deixa eu só fechar aqui. Algumas informações desnecessárias. Vamos aguardar um pouquinho, então, para o pessoal chegar. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai estar falando, eu até fiz uma colinha, para a gente para não esquecer de nada. São informações bem importantes, para a gente começar a entender um pouquinho como funciona o mecanismo da nossa mente, como que a gente opera, né? Isso sou eu, é você, somos todos nós. Então, é muito importante a gente entender um pouco, né, como é que esse mecanismo se dá, como a nossa mente funciona, porque ele é o começo do entendimento, né, de como é realmente o nosso cérebro, como que a gente porta, como que o ego funciona. Oi, amor, boa noite. Hoje o marido resolveu prestigiar. Bem-vindo. E aí, o objetivo aqui é a gente realmente começar a entender, né, como funciona o mecanismo da mente, como que ele se comporta, como que o nosso cérebro funciona, e aí, assim, a gente consegue, né, ter mais discernimento. O que seria isso? A gente começa a compreender como é o funcionamento de tudo isso, como se dão os mecanismos da mente, e aí a gente vai ficando mais atento, né? Mais atento para todas essas questões aí, de como o nosso ego funciona, quais são não diria barreiras, mas talvez as nossas amarras, né? Que o próprio ego nos dá aí, que por um acaso ele também é o nosso protetor. Oi, Manuzinha, bem-vinda você também. Você, Gabi, papai, todo mundo bem-vindo. Então, é mais para a gente entender, né, como funciona tudo isso, para a gente estar mais atentos e aí poder, com discernimento, com conhecimento contínuo que a gente vai estudando, a gente poder, né, ou compreender e ter opções de agir um pouco diferente, com mais discernimento, estar mais atentos para tudo que ocorre e como o nosso próprio cérebro pode, às vezes, nos trazer barreiras ou algumas questões que não são as mais apropriadas. Então, o mais importante é a gente entender, por exemplo, que o nosso cérebro, né, a mente, o núcleo do nosso cérebro, ela é o ego. E o ego, ele muitas vezes, ele nos dá aí algumas... a gente tem 6 necessidades, né, para a gente estar alimentando o ego, para que a gente possa viver bem. A gente tem que dar sempre, que o professor Hilário fala, né, que é a comidinha para o ego. E aí, o que significa isso? Significa que a gente tem que atender ao máximo possível o conjunto de 6 necessidades. E essas 6 necessidades, a gente precisa, quanto mais a gente atende, melhor é para nós, né? E mais a gente vai estar preso àquela situação ou àquela pessoa, mais isso vai nos atrair. Por quê? Porque a gente precisa estar atendendo, né, essa necessidade aí, essas 6 necessidades. E quais são as 6 necessidades da nossa mente, né? Então, a primeira seria certeza, segunda, variedade, terceira, significância, a quarta, conexão e amor, eu estou até com a colinha aqui para não esquecer, a quinta, crescimento e a sexta, contribuição.
Então, se a gente consegue compreender um pouquinho de tudo isso e coloca no nosso dia a dia as situações e as pessoas que nos prendem, e a gente começa a perceber, essa situação ou essa pessoa, ela me atende, né, em algumas dessas necessidades? E quanto maior eu tenho o atendimento dessas 6 necessidades, né, maior é a minha conexão, mais presa ou em atendimento à maioria delas, eu vou me sentir mais presa, entre aspas, ou conectada a essa situação ou a essa pessoa. E é muito interessante, quando eu comecei a estudar com o professor Hilário Trigo, e aí entender um pouquinho como funciona isso, ficou bastante claro para mim o quanto a nossa mente distorce, o quanto que a nossa mente cria, né, realidades nossas, pessoais, que na verdade não são necessidades reais, né? Muitas vezes a gente enxerga de alguma forma com que o nosso cérebro cria e a gente não se relaciona com a pessoa ou com a situação de fato. Por exemplo, quando a gente tem uma pessoa, uma situação que a gente está, ela é como se ela tivesse aqui, ó. Vou dar um exemplo para vocês, eu vou até usar um olhinho aqui. A pessoa está aqui, na minha frente. Mas a minha mente e a minha cabeça, o meu cérebro, ele se relaciona com aquilo que eu criei, com o atendimento das minhas necessidades. Então, muitas vezes, eu não vou me relacionar com essa pessoa que está aqui. Eu vou me relacionar com a mente, com a realidade que eu criei. E muitas vezes isso cola em mim. E aí, a pessoa está aqui e eu estou me relacionando aqui com aquilo que eu criei. Porque eu colei essa necessidade, eu colei essa imagem, né? Eu colei ela aqui. Então, eu já fiz uma imagem dessa situação ou dessa pessoa e eu olho para todos os lados e isso está colado em mim. E a pessoa, ou a necessidade, ou a realidade, ela está aqui. E aí eu não enxergo aquilo que é de fato, eu enxergo aquilo que eu criei, aquilo que a minha mente criou. E é muito interessante quando a gente começa a perceber e a enxergar isso. Por quê? Porque a gente começa a fazer um pouco mais de sentido. Por exemplo, a primeira necessidade é a necessidade da certeza. O que seria isso? Eu, Amanda, eu preciso ter certeza, eu preciso ter aí, ganhar dinheiro, eu preciso sustentar a família. Então, o que vai acontecer? Eu vou procurar, né, trabalhar bastante ou fazer, né, alguma coisa para que eu tenha subsídios para sustentar minha família, porque na minha cabeça eu tenho essa necessidade de certeza. Isso é muito forte para o homem, para a mulher também, mas para o homem é fortíssimo. Então, a gente tem que ter essa necessidade de certeza. E aí a gente fica muitas vezes a gente fica muito apegado a situações como, por exemplo, aguentar um emprego que a gente não gosta para fazer o que a gente não gosta, ou uma situação que está bem complicada, porque a gente tem a necessidade da certeza de colocar comida na mesa, de ter o sustento da família. E aí a gente cria imagens, por exemplo, nossa, se eu perder esse emprego, eu estou perdida. E aí a gente passa a não ver outras opções, a gente passa a não ver outras possibilidades, porque a gente está na necessidade da certeza, na primeira necessidade, a mais básica. E aí eu criei uma realidade para mim, por exemplo, de que esse emprego é a última salvação, né, da minha lavoura. Então, eu não olho outras opções, eu não olho, às vezes, outras situações que eu poderia ter, que poderia talvez me dar até um ganho maior, ou até uma qualidade de vida melhor, ou me deixar mais feliz e, ao mesmo tempo, eu ter subsídios para sustentar minha família, ou para ter aquilo que eu preciso, mas eu não enxergo, porque eu estou agarrada, minha mente criou uma realidade de que essa necessidade de certeza é esse único emprego que eu tenho, eu não vejo nenhuma outra possibilidade. Então, isso é muito interessante. Quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a ficar um pouco mais atento. Então, quanto mais eu tenho as minhas necessidades atendidas dentro dessas 6 que existem dentro da minha mente, dentro do meu cérebro, para atender o meu ego, quanto mais atendida eu sou nisso, mais apegada à situação, à pessoa eu sou. Então, por exemplo, vamos supor que eu esteja, você estude comigo, e aí o que eu vou te ajudar? Eu vou te ajudar a entender como que funciona tudo isso, então eu vou te dar uma variedade de opções,
né? Eu vou te trazer para a realidade, te ajudar a enxergar a realidade. Eu vou também te dar significância, que significa que você vai ser reconhecido, você vai, porque eu vou estar te dando atenção, porque a gente vai estar conversando sobre isso. Eu também vou te dar conexão e amor, porque você vai conversar comigo, você vai receber, né, a minha atenção, meu afeto e vai ser visto. Então, você vai ter tanto a significância como a conexão e o amor. E aí, isso também vai te blindar aí para você estar cada vez mais próximo de mim. Você também tem crescimento, tem contribuição, porque crescimento, ele vem através do conhecimento contínuo. Então, quanto mais você estuda, mais apegado a gente fica. E isso é muito natural acontecer. Isso acontece comigo, com você, com qualquer um. Então, quando a gente começa a perceber, né, como a nossa mente funciona, a gente começa a ter um pouco mais de discernimento, a perceber como realmente, será que realmente a situação ou a pessoa ou o que está acontecendo, o que está nos incomodando, é realmente aquilo tudo? Será que é dessa forma mesmo? Então, quando a gente começa a pensar assim e observar, a gente vai tendo um discernimento maior, porque o crescimento e evolução, ela se dá através do conhecimento contínuo. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente observa a nós mesmos, a nossa própria vida, como o nosso cérebro funciona, melhor é para nós. Então, mais clareza a gente vai tendo e vai melhorando a partir daí. É algo que, assim, a gente precisa estar bastante atento, porque não é algo que, no primeiro momento, não é muito claro. Parece falar, eu acho que a Amanda está exagerando, acho que não é bem por aí. Só que, quando você vai percebendo, né, no dia a dia, você vai observando, colocando atenção para isso, você vai começando a ficar mais claro, você vai tendo mais clareza mesmo das situações. Então, por exemplo, quando você começa assim, quando maior é a minha necessidade de certeza, tá? Mais apegada eu sou. Então, quanto mais eu vou desapegando e compreendendo que as coisas nem sempre são como elas parecem ser, mais eu vou crescendo nesse caminho. E aí eu vou crescendo nesse caminho, eu vou desapegando de algumas ilusões que a gente cria para nós mesmos. Por quê? Porque o núcleo do nosso cérebro é o medo. Então, eu tenho medo de tomar decisões, eu tenho medo de agir, eu tenho medo de sair de uma determinada situação, como esse exemplo que eu dei, por exemplo, de mudar de emprego, né? Eu tenho medo de tentar algo novo, de tentar empreender, porque eu tenho medo de passar fome, eu tenho medo de que aquela situação vai me causar um sofrimento maior. E aí, em função do medo, o que acontece? Eu não vou agir, eu não vou tomar as decisões que eu preciso tomar, eu não vou tomar as atitudes que eu preciso tomar, eu não vou observar em volta o que eu preciso observar. Então, eu não tenho clareza, eu estou apegada a uma pessoa ou a uma situação, porque eu tenho medo de que se eu perder isso, ou de que se eu tiver uma mudança nisso, eu não vou dar conta e vai acontecer algo muito ruim. E aquilo vai criando um monstro. A gente cria monstros na nossa cabeça e a gente se relaciona com todos esses monstros e não com a realidade como ela é, tá? Então, quanto mais a gente vai estudando, e é por isso que o meu convite para vocês, que a gente tenha esses momentos, né? Que vocês participem das lives toda semana para a gente ir evoluindo no conhecimento, tá? Só o conhecimento contínuo é que nos possibilita observar mais, a ter mais clareza, para ter mais discernimento. Então, aqui, quando a gente vai falar da certeza, é basicamente isso. Quando eu já não tenho tanta necessidade da certeza assim, eu começo a olhar para a variedade. Eu tenho 2, 3 ou 4 opções. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Todos nós temos várias opções. Tá? E se a gente parar para pensar, você fala, nossa, mas que horror é o ego? Que horror é o medo? Né? Nossa, mas o medo me limita. Se eu deixar, sim. Só que ele é importante, porque se eu não tivesse medo, eu também poderia, por exemplo, pular da ponte, eu poderia, por exemplo, ter outros problemas, né? Que me encadear outros problemas que, na verdade, eu não vou estar fazendo hoje, porque eu sei que aquilo, eu tenho medo de que algo ruim vai acontecer. Então, ele não é de tudo ruim, ele nos protege. O nosso ego, o nosso medo, ele nos protege. Só que ele desmedido, né? Se a gente fica muito nisso, ele sim atrapalha.
Então, é isso que a gente tem que compreender. E aí, quando a gente começa a estudar essas 6 necessidades e todo esse caminho e essa evolução, eu sei que eu não preciso estar apegada a essa certeza absoluta de que nada muda, porque a única certeza, no fundo, que a gente tem é que a gente um dia vai morrer. É a única, absoluta certeza que nós temos, é que um dia você, eu, todos nós vamos morrer. A gente só não sabe quando, como e onde, mas que a gente sabe que a gente vai morrer, isso a gente sabe. Então, é muito importante que a gente tenha em mente que, na verdade, nós, eu, você, nós não controlamos nada, né? Muito pelo contrário, a gente pode ter ações e atitudes para que nos apoiem, para que a gente tenha um pouco mais de discernimento. Mas certeza e controle absoluto de toda e qualquer situação, ninguém tem. Nós nunca teremos. E a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. E a gente, muitas vezes, tem medo justamente disso. Então, assim, na verdade, a gente tem que começar a compreender que o movimento, o mundo, o universo, ele é mutante, ele está transformando o tempo todo. Nós mudamos, você muda, eu mudo, a nossa fisiologia muda, a gente cresce, né? A gente nasce pequenos e a gente vai evoluindo e vai mudando, e existem várias transformações. Tudo muda o tempo todo, a natureza muda o tempo todo, nós mudamos o tempo todo, né? A nossa família, nossos filhos, amigos, parentes, pai, mãe, todas as situações, tudo muda o tempo todo. A gente está em constante mudança, em constante movimento. Mesmo às vezes uma planta que parece que não está mudando muito, ela também está em constante transformação. Então, é a única certeza que a gente tem, é que a gente não tem certeza. A gente vai morrer e que tudo muda o tempo todo. Então, qual é o sentido, né, de eu ficar tão apegada a toda essa certeza? Não faz muito sentido, mas é difícil sair disso. Então, a gente tem realmente que observar. Depois que a gente passa desse primeiro estágio da certeza, a gente começa a olhar para a variedade. Nossa, que gostoso é eu pensar e observar que eu tenho várias opções, porque todos nós temos escolha para tudo, o tempo todo. Então, a gente tem várias, o universo ele é feito de infinitas possibilidades. Então, pegando esse exemplo do emprego e da sustentação, eu posso mudar de emprego, eu posso empreender, eu posso tentar fazer diferente, eu posso fazer um monte de coisas diferentes, né? Então, eu tenho um monte de possibilidades, isso é variedade. Quanto maior variedade eu tenho, mais apaixonada eu sou, porque querendo ou não, nós seres humanos, o que traz aquela paixão, aquela questão assim, você fala, nossa, uau, é justamente o desconhecido, aquilo que não está no nosso controle. E é engraçado porque a gente tem a necessidade do controle, mas ao mesmo tempo a gente é apaixonado e nós acabamos envolvidos e vislumbrados por aquilo que a gente não controla. E é interessantíssimo isso. Uma outra necessidade da nossa mente, né, do nosso ego, é a significância, que realmente é a gente ser visto, é a gente se sentir útil, se sentir valorizado por alguém, por algo ou por alguém. E como não é gostoso, né? Se pensa bem, a gente recebeu um elogio, a gente vê que está sendo apreciado, todo mundo gosta, quem não gosta, né? E é normal, por quê? Porque faz parte da mente humana, faz parte de uma das necessidades. Uma outra necessidade também, então quando eu consigo a certeza, eu já estou, vamos dizer assim, satisfeita no quesito certeza. Eu já consigo enxergar a variedade, eu estou satisfeita nessa questão da variedade. Isso já me preencheu, né? Eu tenho uma certa significância, isso também eu já tenho um pouco disso na minha vida, então eu estou bem. Qual é a próxima necessidade? De conexão e amor. Isso é uma das principais e básicas também, porque todos nós temos. A gente precisa, é natural do ser humano, a gente precisa se conectar, a gente precisa dar e receber amor, né? Ninguém vive sozinho, é absolutamente impossível você viver totalmente sozinho, isolado, lá na montanha, não sei das quantas do Everest. Gente, não dá, né? Nós, seres humanos, nós temos essa necessidade de ter essa conexão, né? E esse amor. Isso começa lá
de bebezinho com os nossos pais, né? O primeiro contato é com a nossa mãe. Desde a barriguinha da nossa mãe, a gente já tem essa necessidade atendida, esse contato. E depois que a gente nasce, é a nossa mãe na amamentação, no cuidado, no carinho, nosso pai também, né? Contato com o pai, com irmãos, tudo isso vai nos gerando, vai nos nutrindo dessa necessidade aí de conexão e amor. E isso vai ao longo da vida adulta, adolescência, vida adulta. A gente sempre tem que estar envolvido, né, nessa conexão e nessa questão do amor. Depois que a gente já recebe um pouco o suficiente, a gente vai de novo galgando mais, um pouquinho mais de conhecimento, e aí a gente pula para uma outra necessidade, que é a necessidade de crescimento. Você fala, nossa, agora eu quero estudar, agora eu quero crescer, eu quero me desenvolver, eu quero realmente aprender coisas novas, né? Aí muitas vezes chega aquela necessidade, você fala, nossa, meu Deus, eu tenho que evoluir de alguma forma, mas evoluir no sentido de conhecimento, no sentido também de contribuir, às vezes, com as outras pessoas, porque quanto mais eu cresço, aí eu cresço, eu absorvo, aí vem o quê? A contribuição. E aí aquilo enche tanto que você fala, tá na hora de eu contribuir. Muitas vezes acontece quando a gente está estudando, e foi um pouco do que eu vivi, né, lá na Escola Vida, com o professor Hilário Trigo, nas constelações. Então, estudando, aprofundando os conhecimentos sistêmicos, nas minhas questões, ainda é uma evolução, uma constância nisso, a gente está sempre observando, buscando o autoconhecimento profundo, né, ter mais um pouco de clareza para ter mais discernimento, e aí aquilo transborda tanto que você fala, tá na hora de contribuir, e aí eu quero repassar para frente, para poder contribuir, nem que seja um pouquinho mais com as outras pessoas. E é justamente esse momento que eu estou vivendo, contribuir com você que está aí me assistindo, com vocês que vão assistir depois, porque eu sei que muita gente também assiste gravado. Então, essas são as necessidades da mente. Se a gente fica cada vez mais atento para isso, compreende um pouco esse discernimento, essa clareza de como que normalmente acontece, a gente consegue ter atitudes melhores, a gente consegue estar mais presente para o aqui, para o agora. Porque no fundo, muitas vezes eu era uma pessoa que eu estava assim, vivendo aqui, uma ansiedade danada, porque eu estava com foco lá na frente do que ia acontecer. Nossa, mas será que isso vai acontecer? Nossa, se acontecer isso assado, será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Será que eu vou sofrer? Será que eu não vou? Ai, meu Deus do céu. E, na verdade, ou então, nossa, o dia que eu tiver isso, eu vou ser feliz. O dia que eu chegar e alcançar esse objetivo X, eu vou estar contente, feliz e satisfeita. E aí eu não vivo hoje, eu não vivo agora. Eu estou no automático, quase como uma máquina, né, que está passando a vida aqui, ela está passando e eu estou enxergando lá na frente. Eu não estou vendo ela passar e eu não estou sentindo. É quase que uma pessoa, como que eu posso dizer, sem perceber nada, né? Eu estou quase no automático, mas no sentido assim de que você não tem muito contato com o agora. Você está dormente. Sabe quando a gente senta e a perna fica dormente, depois você levanta e quer sentir ela de novo? Eu estava meio assim, meio dormente, porque estava com a cabeça com tantos pensamentos e tanta preocupação lá no futuro que a vida estava passando aqui e eu não estava conseguindo observar. E aí, quando a gente traz isso para a nossa realidade, começa a perceber como funcionam os mecanismos da mente, eu paro de me relacionar com toda essa bagunça na minha mente que fica gritando o tempo todo aqui, nossa, cuidado, se isso não acontecer, meu Deus do céu. Você para de ficar nessa neura e começa a olhar para o aqui e para o agora, a ficar mais centrado, né? E aí fala, nossa, olha que maravilha que é a vida. Olha quanto de oportunidades a gente tem o tempo todo. E depende de quem? De mim. Depende só de mim. Ver diferente, fazer diferente, agir diferente. É isso que eu convido vocês. Então, quanto mais a gente estuda, né, mais a gente está se dedicando aí ao autoconhecimento, mais claro vão ficando algumas questões para a gente em termos de, olha o tamanho do desperdício que a gente tem, às vezes em entender ou ficar vivendo algo que está acontecendo lá no futuro, que só acontece na nossa cabeça, porque a gente está cheio de medo, não vive o aqui e agora, e a gente não compreende como a nossa cabeça, nosso cérebro funciona, que basicamente é o nosso ego. Então, gente,
A gente precisa sim compreender, a gente precisa sim estudar cada vez mais para a gente ter mais clareza e estar mais presente no aqui e agora. E ver que, na verdade, a gente precisa e deve, além de observar, ser mais grato por tudo que acontece na nossa vida. Porque até o que às vezes parece que é ruim, muitas vezes é uma coisa muito boa, né? E aí a gente tem que estar o quê? Mais aberto para o inesperado. Por quê? Porque a gente não tem controle de nada no fim do mundo. No fim das contas, no fim de tudo isso, a gente não tem controle de nada. Então, o que adianta eu ficar sofrendo antecipadamente por um problema que eu estou criando aqui na minha cabeça, porque eu acho que pode ser que aconteça, né? Mas, na verdade, o que eu tenho agora? Certeza de que isso está acontecendo? Não. É algo que eu criei aqui na minha cabeça. É uma realidade que só existe aqui, mas ela não existe palpável no hoje. Então, assim, a gente percebe conversando com as pessoas no dia a dia, o momento que a gente está vivendo, né? No momento de pandemia, as pessoas estão muito ansiosas, preocupadas, angustiadas. Meu Deus, e agora? Será que vai acontecer o quê? Nossa, será que o comércio vai abrir? Será que não vai? Será que vai ter vacina para todo mundo? Será que se a gente vacinar, a gente vai voltar à vida normal, né, como era antigamente? Será que vai acontecer o quê? Ai, meu Deus do céu, será que amanhã eu vou estar viva? Ai, será que eu vou pegar esse negócio? Será que eu não vou? Meu Deus, qual é o controle que a gente tem em cima disso? Nenhum. Absolutamente nenhum. O que adianta a gente ficar com foco nisso, com foco no problema, com foco na preocupação, com foco na angústia? Porque no fundo, você, eu, nós não controlamos isso. Não há como controlar. A única certeza que nós temos é o do aqui e do agora. Aqui e agora eu estou o quê? Eu estou bem. Eu estou bem, eu estou falando com vocês, eu estou contente, né? Eu estou saudável, eu estou alegre. Amanhã isso pode mudar? Pode, mas tanto pode ser uma coisa muito complicada, como pode ser uma coisa muito positiva, né? Quem me garante que eu vou estar bem ou não amanhã? Eu não sei, mas o que está na minha mão? Viver o agora. Então, eu vou aproveitar o agora. Eu vou aproveitar o que eu tenho, né? E tomar todas as medidas possíveis para que eu permaneça dessa forma. E isso está na minha mão. Isso sim eu vou fazer. Agora, mais do que isso, sofrer por algo que eu nem sei se vai acontecer, não faz o menor sentido. E às vezes a gente está tão ali na preocupação, na neura e no automático, que a gente não percebe. Então, assim, é esse convite que eu faço para vocês, para a gente começar a ter mais um pouco de discernimento, né? E aí acompanhar, né? Eu vou trazer mais detalhes para vocês ao longo desses estudos que a gente vai estar fazendo toda semana, das lives, de como funcionam esses mecanismos da mente, para a gente conseguir compreender um pouco mais. Uma outra coisa que eu anotei aqui, que eu acho bem interessante, né? É que o que limita a gente, né? O que limita a gente a avançar, a ter possibilidades melhores e maiores, são os nossos ciclos inacabados, né? São aquelas amarras que a gente tem, que a gente criou em algum momento, né? Esses nossos ciclos, eles precisam ser concluídos, eles precisam ser realmente solucionados. E aí, quando a gente fala assim, quais são três posicionamentos que a gente pode ter de acordo com essas situações, né? De acordo com esses ciclos inacabados. Quais são? A gente tem normalmente três posturas. Quais seriam essas três posturas? A primeira é eu faço o que o que deve ser feito. Então, assim, quando eu resolvo tomar uma atitude e fazer aquilo que eu preciso fazer. Porque muitas vezes a gente fica prorrogando, postergando, né? A gente fica ali protelando e vai, ai, não quero fazer agora. E aí a gente às vezes não quer olhar para isso, eu não quero estar em contato com isso. Por quê? Porque dói, vai ter algum desgaste, vai ter alguma situação que não é tão fácil assim de lidar, tão favorável, e a gente muitas vezes se nega, você faz de conta, faz vista grossa, faz de conta que você não está vendo, e disfarça, só que isso não adianta, isso só complica ainda mais. Então, a primeira postura seria fazer o que deve ser feito. O segundo, estou olhando a minha colinha aqui, tá, gente? Eu renegocio, ou eu realinho, ou eu reajusto alguns assuntos.
né? Então, seria renegocio, realinho ou reajusto alguns assuntos. A gente faz aí alguns combinados. Então, a gente fala, nossa, isso aqui tá bom para mim, não tá? Então, eu vou realinhar aqui, eu vou mexer ali. E aí, a gente faz, né, alguns ajustes que a gente precisa fazer para que realmente fique tudo bem. Então, essa é uma segunda opção, uma segunda possibilidade, dependendo de cada caso. E um terceiro, se eu ver que realmente não tem solução, se eu ver que realmente, por exemplo, se é uma questão, sei lá, de relacionamento de casal, por exemplo, que eu quero uma coisa, meu marido quer outra completamente diferente, a gente já conversou, a gente já tentou fazer alguns ajustes, a gente já tentou dar uma ajustada tanto para um como para outro, um cede um pouco, outro cede um pouco, e mesmo assim a situação persiste, não tem conversa, não tem diálogo, não tem um caminho para a solução, eu saio disso. Porque não adianta a gente ficar ali batendo um no outro e brigando o tempo todo, porque isso não é bom nem para mim e nem para o outro. E se não tá bom nem para mim nem para o outro, não há o que ser feito. Então a gente precisa, na verdade, cuidar disso para a gente ter aí no máximo algo resolvido entre essas três posturas. Fazer de conta que nada acontece, fazer de conta que a gente não está vendo, que a gente não está sentindo, não resolve o problema. Muito pelo contrário, isso vai criando algo muito, muito, muito maior, vai crescendo, crescendo até que a gente explode. Ou nós, ou o outro, ou a situação em si, isso vai criando umas amarras tão grandes que aquilo explode. E aí a gente pode entrar em colapso, né? Tem muita gente que às vezes não consegue lidar com a situação, né? E aí entram crises e às vezes também a gente vai somatizando isso no nosso corpo. Então, muitas das doenças que a gente vive vêm também dessas questões, normalmente, questões emocionais, situações mal resolvidas. Claro que tem casos e casos, tem várias questões, mas muito do que a gente vê, né, do que a gente percebe, estudando essa questão comportamental, autoconhecimento e tudo mais, a gente consegue perceber que vem daí, vem dessas questões mal resolvidas, né? E o que a gente tem que fazer? Tomar uma das três atitudes. Isso é fundamental, tá, gente? Então, assim, uma das coisas que Bhagavan vai dizer, né, que é um dos mestres do nosso professor, ele vai dizer que ver é ser livre. Jesus já dizia, a verdade vos libertará, que é a mesma coisa. E Bert Hellinger, eu esqueci a frase dele, mas ele diz, quando vem a luz, está solucionado. Então, as três frases são a mesma coisa. O que a gente precisa realmente é parar de não querer olhar, é parar de fazer de conta que está tudo bem, sendo que não está, tá? Isso é muito importante. E, infelizmente, a maioria de nós, eu, você que está me assistindo, e muitas das pessoas que a gente convive, a gente tem essa postura, muitas vezes inconsciente, tá? Muitas vezes a gente não tem claro que a gente está fazendo isso, mas a gente está. Tá? Por isso que eu convido vocês para a gente mergulhar profundamente aí nessa questão de estudos, né? Para a gente poder ter mais clareza disso tudo e começar a analisar, bem profundamente, você com você mesmo, eu comigo mesmo. E a gente vai se perguntando, será que eu realmente estou olhando para todas as questões que eu preciso olhar? Aquilo que me incomoda no outro é realmente do outro? Normalmente, eu posso dizer para vocês, com conhecimento de causa, que não é do outro. Isso é nosso. Quando eu tenho algo, alguma situação que eu vivo com alguém e que me incomoda, isso está em mim. O outro é um espelho do que eu sinto. E eu muitas vezes não quero olhar, eu não quero. É muito mais fácil eu julgar. Porque fulano é assim, porque minha mãe é assado, porque meu pai é assado, porque meu marido é assado. Porque, nossa, coitado de mim, aí a gente entra naquilo que eu já falei para vocês, né? Dos papéis, né? A vítima, o vilão e o agressor. A gente está sempre transitando entre esses papéis. Então, muito cuidado. Muitas vezes, quando eu julgo o outro, né? E eu falo, não, isso não acontece comigo. Ah, a culpa é do outro, não é minha. Eu estou no papel de quê? De vítima. Só que eu julgando o outro, né? Eu sou também uma vilã e um agressor ao mesmo tempo. Então, a gente está sempre nesses três papéis. O que nos faz ter uma vida um pouco melhor,
né? Para que a gente tenha mais discernimento, mais atitudes, mais conscientes. É a gente estudar continuamente, para a gente estar atento para isso que a nossa mente cria. Porque a nossa mente está criando o tempo todo essas ilusões, né, das situações. Então, a gente está julgando o outro, a gente aponta no outro e não olha para nós. Tá? E isso, de novo, sou eu, você, todos nós. É muito importante a gente ter essa consciência e começar a observar no nosso dia a dia e analisar profundamente dentro de nós. O primeiro movimento, gente, é a não aceitação. Aí eu falo por mim, como que eu fazia? Eu olhava, eu estudava, eu começava a analisar. Será que é bem Macarrão assim? tá na geladeira. Não, mas eu acho que eu não tenho essa postura. Eu sou uma pessoa boa, né? Eu não julgo ninguém, né? Eu não sou invejosa, eu não sou, o que mais? Eu não sou arrogante, eu não sou egoísta, enfim. É sempre problema no outro. Porque o outro, porque meu marido, porque minha filha, porque minha mãe, porque meu pai, porque o outro, né? Ai, meu chefe, meu colega, e nunca eu. Eu era muito assim. E aí, quando você começa a viver, na verdade, a gente vive várias vezes situações, a mesma situação com pessoas diferentes, né? Ou é um ciclo de repetição que começa a acontecer. Às vezes a empresa é diferente, às vezes o ambiente é diferente, mas a situação é a mesma. Eu não sei se isso já aconteceu na vida de vocês, mas na minha aconteceu várias vezes. Eu chegava até a observar assim, falava, nossa, parece que eu já vi esse filme. E aí eu começava a pensar, falava, nossa, aconteceu mesmo. Então, quando a gente tem mais essa observação, esse olhar mais atento, a gente vai conseguindo ir percebendo aos poucos o que realmente está acontecendo. E aí a gente consegue começar a observar que realmente isso está se repetindo. E se está repetindo é porque eu estou criando. Como que eu estou criando? Porque é uma situação minha, que está dentro de mim, não está no outro. Né? Se eu ajo de uma forma, a outra pessoa vai reagir à minha atitude. E se eu não mudar a minha atitude, o outro também não vai mudar. E ninguém muda ninguém. Então, a única pessoa que pode mudar algo ou fazer algo diferente sou eu mesma. Só que quando muitas vezes eu estava acusando uma pessoa, por exemplo, sei lá, meu marido, né? Muitas vezes a gente tem muito essa dinâmica de casal, né? Eu estava acusando ele, mas na verdade, essa questão era muito mais em mim. Né, que é um pouco do que eu já falei para vocês, né? É muito mais fácil eu falar assim, eu não faço isso porque meu marido acha ruim. Mas, na verdade, eu sou submissa que me coloco nesse lugar. Não é que ele acha ruim, é que eu me coloquei nesse lugar e eu deixo de fazer porque eu acho que a vontade dos outros, do meu marido, das nossas filhas, de qualquer outra pessoa, ela é superior à minha. E se eu não agir assim, é como se eu estivesse dizendo para as outras pessoas, viu, você não é importante, viu, eu não amo você, porque eu estou colocando a minha vontade acima da sua. Então, é algo que eu tenho no meu script muito forte, que eu estou trabalhando para modificar. Mas eu tinha essa crença, E como que eu cheguei nisso? Observando. Eu não cheguei nisso da noite para o dia. Isso foram muitos e muitos dias de estudo, e muitas buscas para eu conseguir realmente enxergar que eu sou, né, uma pessoa que me coloco, como que eu falo assim, inferior, né, ou a minha vontade está sempre em segundo, terceiro, quarto plano, e não em primeiro. Né? Isso está em mim, no meu script. E aí, justamente compreendendo isso, hoje eu posso perceber e fazer diferente. Mas eu só pude fazer isso com esse trabalho de observar. E aí eu convido vocês, então, a estudar comigo os mecanismos da mente. Como a nossa mente funciona. E aí, gente, foram anos de criação aqui na minha mente, na minha cabeça, de total distorção da realidade. E hoje eu consigo dizer para vocês, é libertador ter esse conhecimento. Compreender isso, vivenciar isso e observar isso. Eu estou mais presente para o meu dia a dia, para as minhas atitudes, né? Nos meus relacionamentos em geral, não só com meu marido,
mas em geral, tá? Então, assim, eu só consigo fazer, nem que seja um pouquinho diferente, não sou perfeita, muito pelo contrário, estou longe disso, mas pelo menos eu consigo ter mais clareza nas atitudes. E aí hoje eu consigo realmente perceber algo diferente e agir um pouquinho diferente a cada dia. E aí, muitas vezes eu falo, nossa, hoje eu realmente não me coloquei tanto em primeiro lugar como eu poderia. Então, eu vou reajustando algumas coisas na minha vida, no meu dia a dia, para eu chegar num ponto que precisa, que é realmente, muitas vezes, me colocar mais em primeiro lugar. Isso é a minha história, isso é o meu script, é o que eu vivo. Eu passo um pouco para vocês como um exemplo, né? Um exemplo do que eu estou falando. Mas, assim, não sou dona da verdade, muito pelo contrário. E aí eu convido você para olhar para a sua verdade mais profunda, para olhar para as suas questões e entender que o que realmente se passa? Como você está percebendo o seu dia a dia e as suas questões? Né? Aquilo que está incomodando aqui, né? Às vezes na parte emocional. Eu estou olhando para isso de verdade? Muitas vezes a gente não olha, muitas vezes a gente não quer olhar porque dói, né? Eu não vou iludir você para dizer que não é, que é um caminho fácil, que é lindo, perfeito, maravilhoso, porque não é. Ele é doloroso, sim, mas eu posso sim dizer também que ele é libertador. Por mais que no primeiro momento doa olhar para as nossas questões, doa investigar, né, aquilo que está se passando dentro da gente, como que a gente funciona, como que a gente opera, eu posso dizer para vocês que vale muito a pena ter esse movimento de transformação constante, né, que a gente observa, que a gente tem aí no nosso autoconhecimento, e a gente vai fazendo esse movimento contínuo de não só estudar e compreender, mas também ir moldando algumas questões no nosso dia a dia, na nossa vida, para que a gente tenha mais liberdade, tá? E liberdade no sentido de estar menos dolorido, de estar menos pesado. Isso acontece gradativamente. Perdão. A constelação, gente, muitas pessoas, eu vejo muito assim, um movimento de que as pessoas colocam a constelação sistêmica familiar, o evento da constelação, abrir o campo, como algo mágico, sabe, milagroso, que vai ser a solução para os meus problemas. E, na verdade, ela é uma ferramenta que auxilia muito em várias liberações, né? Mas o que realmente liberta, o que realmente nos tira desse sofrimento, dessa angústia, dessa situação muitas vezes complicada, onde a gente se coloca, é realmente o estudo contínuo. Por isso que eu convido vocês para a gente estar estudando juntos, tá? Porque mais do que chegar aqui e marcar um horário com vocês e fazer a constelação para ter algum tipo de liberação, ela não vai resolver sozinha, tá? Por que ela não resolve sozinha? Porque se a gente não compreende isso que eu estou falando para vocês, de como funciona o mecanismo da nossa mente, por exemplo, a gente vai cair no mesmo erro daqui a pouco, a gente vai voltar para o julgamento. E isso, só esse movimento de ficar julgando e apontando para os outros, né? Nesse papel forte de agressor e ao mesmo tempo de vítima, eu não tenho solução. Eu vou voltar para o mesmo problema quando eu tenho essa atitude. E é aí que eu convido vocês para a gente sair disso. E eu convido porque eu tenho conhecimento de causa vivenciando que é muito gostoso estar em outro lugar. Ter um pouquinho mais de discernimento para a gente ter um pouco de atitude melhores a cada dia. Um pouquinho, é como uma formiguinha. Cada dia um pouquinho mais. A gente vai estar subindo um degrauzinho por degrauzinho. Mas se a gente faz esse movimento, se a gente consegue, né, constantemente estar observando e estar aprendendo, colocando atenção para aquilo que realmente precisa dentro de nós, aí sim a gente vai ter uma liberação de todo esse emaranhado aí de angústias e preocupações que ficam aí na nossa mente e que causam muitas vezes ansiedade, muitas vezes situações emocionais que não são bem-vindas, tá? Então, fica o convite para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Eu convido vocês para participar toda quinta-feira. Sempre começa às 20 horas, tá?
Convido também para participar, para entrar no meu canal do Telegram, para a gente estar evoluindo com isso. Daqui a pouco, em breve, eu vou estar abrindo também uma turma de um workshop que vai ser um valor bem simbólico para a gente aprofundar nas questões de cada um de vocês que tiverem interesse. Então, a gente vai fazer workshops temáticos. Primeiro, a gente talvez trabalhe relacionamento, né, mais profundo das questões com a nossa mãe. Depois que a gente fechar isso, talvez a gente trabalhe mais profundo questões com o nosso pai. E aí a gente vai evoluindo para as demais questões. Porque a gente sabe que a base do que a gente tem, do que a gente sente, estão vindo das nossas relações, principalmente de mãe e de pai, tá? Aí depois a gente vai evoluindo para outras questões também. E quem quiser, né, um atendimento personalizado, mais focado na questão pontual que a pessoa estiver sentindo, eu também estou disponível, tá aí o link na descrição da bio do Instagram, tem todo o link, no meu Telegram também tem o contato, e aí a gente pode estar agendando uma sessão aí individual para estar olhando profundamente para a questão essencial de cada um, tá bom? Um beijo grande, um ótimo final de semana, muito obrigada pela presença e até a próxima quinta-feira. Beijos. Beijo, beijo. Obrigada.